O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados num tempo de silêncio, peçamos ao Espírito Santo que venha nos ajudar a compreender tudo que essa palavra hoje nos revela. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, domingo passado, nós nos despedimos do menino Jesus no presépio com os reis magos. Essa semana foi celebrado o batismo de Jesus já com 30 anos. E hoje nós chegamos aqui de domingo passado para hoje, já passaram 30 anos. Jesus já está grande e batizado por João Batista. Hoje nós temos a primeira exposição pública de Jesus depois dele ser revelado no batismo de João, lá no Rio Jordão, ser revelado como Filho amado de Deus. Hoje, nós recebemos de João Batista o testamento mais importante da sua fé. Tomem comigo o texto. O Evangelho número 9 do seu folheto, início da segunda página, capítulo 1 de João, versículos 29 a 34. Sempre a gente recorre ao Evangelho de João quando tem algum tema, algum aspecto muito forte do mistério de Cristo. Nós recorremos porque o Evangelho de João apresenta para a gente de forma bem diferente dos outros evangelhos, dos outros 3 evangelhos. O Evangelho de João apresenta Jesus sempre com características assim de síntese muito forte. Porque quem lia João já conhecia os outros evangelhos, já sabia das histórias que desencadearam nos outros textos. Vamos ver? E é muito bonito a forma com que João e João Batista, os dois Joões, João Batista e João Evangelista, nos apresentam Jesus. Naquele tempo, leia comigo. João viu Jesus aproximar-se dele e disse: brada, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você pegar em casa na sua Bíblia e for lá no capítulo 1 de João, versículo 29, ao invés de naquele tempo, vai estar dizendo assim: no outro dia. Porque em um dia João Batista
batizou Jesus. No dia seguinte, João Batista encerrou o seu ministério de batizar para preparar a vinda do Messias. Ele batizou até que o Messias chegasse. O Messias chegou, João Batista encerrou o ministério de batizador que preparava o caminho. No outro dia, João Batista não está mais na beira lá do Jordão, batizando as pessoas. João está lá na cidade, provavelmente Jerusalém, nas atividades e festas religiosas. E João Batista viu Jesus aproximando-se. E João Batista, muito provavelmente, muito provavelmente não, seguramente, porque os textos sagrados, particularmente o Evangelho de João, diz que muita gente tinha dificuldade de deixar de seguir João Batista e que queriam, mesmo depois de João Batista ter batizado Jesus, muita gente queria continuar seguindo João Batista. A apresentação que João Batista faz de Jesus é uma apresentação bonita, mas é uma apresentação também muito severa para o povo que seguia ele. Ele vê Jesus se aproximar e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa frase de João Batista é o resumo da Bíblia. Se você tiver tempo para ensinar só uma coisa para alguém acerca das coisas da Bíblia, ensine essa frase de João Batista. Quem é Jesus? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que por nós morreu, deu sua vida para a nossa salvação. Essa é a síntese. João Batista, ao apresentar Jesus como Cordeiro que tira o pecado, as Bíblias sempre apresentam na nota de rodapé pistas para a gente aprofundar e entender cada palavra, não é? Mas uma das Bíblias trazem assim uma observação, que tira o pecado é o mesmo que ele é o levantador, ele é o carregador, ele é o que faz desaparecer o pecado. Lembra a serpente que Moisés levantou numa haste e o povo que murmurava contra Deus olhava para a serpente quando era picado pela cobra? Lembra? Jesus é o levantador, é o que tira a enfermidade, é o que cura, é o que salva. Jesus é o Cordeiro. Lembra que João Batista está mostrando Jesus, profetizando que ele vai morrer por nós na cruz, e recordando aos que seguiam a ele, recordando o primeiro cordeiro da primeira Páscoa. Tem muitos cordeiros na Bíblia, sacrificados, mas o mais importante deles seguramente é aquele de Moisés, há 1250 anos antes de Cristo, que na noite, no pôr do sol, na véspera da saída do povo da escravidão do Egito para a terra prometida, assim que o sol se pôs, Moisés pegou um cordeiro, sacrificou, pegou o sangue dele e passou no umbral das tendas, das portas, marcando com o sangue do cordeiro. E o anjo exterminador viria para limpar a área, para tirar todo mundo que não era fiel ao plano de Deus, para que o povo pudesse fugir à noite da escravidão do Egito para a terra prometida, a terra que corre leite e... a terra que corre leite e... mel. Então, João Batista está dizendo aos que o seguiam, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Bacana uma coisa, o cordeiro que Moisés sacrificou tirava o povo da escravidão social, cultural, econômica, política, também religiosa, tirava da escravidão do Egito para a terra prometida. E João Batista está dizendo para nós e para os que o escutavam, que Jesus
leva à plenitude a Páscoa de Moisés. O cordeiro de Moisés era para sair de um lugar aqui na terra para ir para outro lugar aqui na terra. O cordeiro de Deus, oferecido na cruz, o sangue dele é para fazer a gente sair daqui da terra e ir para o reino dos céus. Uma terra que tem tanta graça, tanta bênção, tanta unção. Uma terra que a gente não vai nem precisar, nem sentir necessidade nem de leite e nem de mel. Uma salva de palmas para Jesus. Não é bonito? A Páscoa de Jesus é a plenitude da Páscoa iniciada por Moisés. Não é outra, nem é oposição à de Moisés, mas a Páscoa de Jesus é a plenitude. Irmã, irmão, daqui um pouco, o padre vai proferir as palavras da consagração. Proferir as palavras da consagração. O padre vai pegar o pão, elevar, dar graças e dizer as palavras de Jesus: tomai e comei, isto é meu corpo. Depois o padre toma o cálice com o vinho e diz: tomai e bebei. As palavras de Jesus: isto é o meu sangue. Reage comigo, igreja. Sangue da nova e eterna aliança. Sangue Da nova e eterna aliança. A Páscoa e o sangue do carneiro de Moisés é para a primeira aliança. Uma aliança que conduziu o povo para a terra prometida, mas que também não resolveram todos os problemas, não. O povo judeu chegou lá na terra prometida, o povo de Deus chegou na terra prometida, já tem 3.250 anos que o povo chegou na terra prometida. E lá na terra prometida está aquela brigaiada até hoje, aquela matança até hoje. A terra que corre leite e mel, que Deus prefigura em Moisés, aquela terra era só para preparar o coração da gente para o céu. Nós não podemos gastar nossa vida e nossa energia com as coisas daqui. Aqui é uma passagem para uma realidade infinitamente superior a essa daqui. A terra que corre leite e mel, para nós na fé, ela é pouco em proporção à grandeza do que Deus oferece. Jesus apresenta para nós um plano divino de Deus. Ele vem com o seu sangue tirar o pecado do mundo. A Páscoa de Moisés tirava do Egito para a terra prometida, mas aí os países vizinhos, a Assíria, os babilônicos, os persas, os gregos, o Império Romano, invadiram e destruíam aquela paz em Israel. Jesus tira a gente da escravidão do pecado, tira o pecado de nós e do mundo, e põe a gente numa realidade de paz que nenhuma outra potência poderá nos arrancar essa paz. A paz dele é eterna, é definitiva. Quando João Batista apresenta o Cordeiro, está falando da morte expiatória de Jesus. Está falando que Jesus é o Cordeiro, é o servo, que vai tomar nos ombros o peso de nossos pecados. Mas ele é o servo Cordeiro inocente. O livro do Apocalipse, que é o relato da liturgia no céu, que fala de Jesus glorioso, sentado à direita do Pai, e muitas vezes repete a glória e o poder de Jesus lá no céu ressuscitado. O livro do Apocalipse repete 28 vezes a expressão
apresentando Jesus como o Cordeiro imolado, sem mancha, puro, pacífico. Então, esse título que João Batista dá a Jesus, ele é um título muito importante, porque o último livro da Bíblia o repete. São 21 capítulos o livro do Apocalipse, e nos 21 capítulos se repete 28 vezes. Em todo o capítulo insiste na ideia: Jesus é o Cordeiro que nos salva, que nos redime. Jesus é o Cordeiro. Sua morte, seu sacrifício é o triunfo. Os que creem em Cristo também são chamados os cordeiros. Jesus é o Cordeiro e nós em Cristo também somos cordeiros, porque somos nele, marcados por uma graça extraordinária, nos tornamos puros e sem mancha do pecado. Preste atenção numa coisa, olha aqui para a cruz. Quando na sexta-feira santa, no final do dia, Jesus morreu às 15h, e o povo queria sepultar, tirar da cruz os cadáveres de Jesus e os 2 ladrões pregados ao lado dele, porque ficava em cima de uma montanha do lado de fora das muralhas de Jerusalém. Então celebrar as festas lá no templo de Jerusalém, cantar e dançar, olhando lá para fora e vendo aqueles cadáveres em cima de uma cruz, era estranho. Então foram ao rei e pediram a Pilatos autorização para tirar os corpos, e ele autorizou. Chegaram perto de Jesus e dos 2 homens, quebraram as pernas de um, quebraram as pernas de outro, dizendo: nós vamos descê-los da cruz. Corre o risco desses bandidos ainda dar uma trapaça, fingir que está morto, vamos quebrar a perna, porque eles não vão conseguir fugir. Diz o Evangelho de João que quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto. Mas o soldado não quebrou a perna, mas o soldado, para ficar seguro de que não teria perigo dele fugir, traspassou-lhe uma lança do lado, e quando o soldado tirou para fora a lança, derramou sangue e água. Água do nosso batismo, sangue da Eucaristia. Por isso, todas as vezes que celebramos a Eucaristia, se renova o que a palavra da consagração vai dizer: este é o cálice da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para o perdão dos pecados. O sacrifício que Jesus oferece na cruz é um sacrifício único, eterno e definitivo. Esse sacrifício garante a cada um de nós a graça da salvação eterna, de uma vida nova. Tomem comigo o texto, vamos lá. Versículo 30, olha como João Batista continua apresentando Jesus. Dele é que eu disse, leia: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Continua. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com a água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. O problema é que tinha gente que estava seguindo João Batista. Ele fala: dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que eu também não conhecia, que é mais importante do que eu, que passou à minha frente. Sabe o que isso significa? Que tem muito cristão que não consegue ir além do pregador. Vai na igreja, no máximo consegue, no mistério da fé, no máximo consegue chegar ao pregador. Cria vínculo com o pregador, com o padre, com o pastor pregador. A pregação conduz a pessoa, você mais a criar vínculo comigo e a depender de mim e da minha palavra, do que conduzir você a uma relação com Cristo. O papel da pregação tem que ser
que eu garanta que eu saia e que você estabeleça a relação com Ele. É isso que João Batista está dizendo: moçada, não me sigam mais, sigam a Ele. Ele é mais importante do que eu, Ele passou à minha frente. Um testemunho tão bonito de humildade de João Batista. Se ele fosse um pregador picareta, sabe o que ele fazia? O povo que seguia ele estimulava o povo a dar o dízimo e a oferta, e ele ficaria rico e montaria um império para ele. João Batista ainda confessa também: eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. Versículo 32, tomem. E João deu testemunho dizendo, firma a igreja: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. João Batista vai repetir 2 vezes essa ideia. Eu vi o Espírito Santo fazer o quê? Descer como uma pomba e permanecer sobre ele. Permanecer. Não foi uma visãozinha que João Batista estava lá no templo rezando e teve uma revelação, não. Quando João diz, o Espírito Santo desceu e permaneceu, João está falando da solidez de experiência que ele teve na acolhida e na descoberta sobre quem é Cristo. João está dizendo para nós da força da sua experiência de oração e de fé. Jesus é alguém que entra na vida de João Batista com o carimbo do Espírito Santo. É um documento sério. Não é palavra que um pregador, não é um sermão de um pregador que me convenceu, não. Muitas vezes você não avança na fé porque você não permite que a pregação te conduza a ver Cristo, a ver o Espírito Santo. Olha só o que vem, que coisa impressionante. Continue, versículo 33. Também eu não o conhecia. Repete pela 2ª vez também essa ideia. Vai. Mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Para lá. Aquele que me enviou a batizar com água, o próprio Divino Pai Eterno, o próprio Deus, disse a João: João, você vai preparar. Você preparou o povo para receber, mas você vai ser o primeiro a receber. João, você vai ver o Espírito Santo descer. João, você vai ver o Espírito permanecer sobre ele. João, e ele vai batizar você e todo mundo que vem depois de você com o Espírito Santo, João. Porque você batiza com água para preparar, mas ele vai batizar com sangue. E o sangue dele vai apagar os pecados. E o sangue dele vai garantir você, João, e você, irmão, ver o Espírito Santo descer e permanecer sobre Jesus. Quando se realiza a consagração aqui no altar, antes do padre fazer a oração repetindo as palavras de Jesus, o padre pede que o Pai mande o Espírito Santo. O padre hoje vai dizer assim: por isso, com as mãos estendidas sobre o pão e o vinho, por isso nós vos suplicamos que santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na fé, você precisa ver o Espírito descer e permanecer sobre o pão e o vinho, senão você não vê Jesus. Continua sendo pão e continua sendo vinho, para ser o corpo e o sangue de Jesus. Você tem que pedir o Espírito Santo para abrir em você outros olhos, que não têm alcançado ver o Espírito Santo. Depois que o padre recorda as palavras de Jesus com o pão e o vinho,
o padre ainda diz assim: olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, agora não é mais pão e vinho, mas corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Portanto, a gente participa da Eucaristia para que, recebendo a Eucaristia, nós fiquemos repletos do Espírito Santo. Na missa você não vê só o Espírito Santo descer e permanecer sobre Jesus. Na missa também o Espírito Santo desce sobre você e você fica repleto do Espírito Santo. Amém? Amém? Então dê uma salva de palmas, porque o mistério é grande. Mas a primeira obra que o Espírito Santo realiza em você, quando você fica repleto do Espírito Santo, é que você deixa de ser um membro isolado, e juntos nós nos tornamos um só corpo e um só Espírito, a igreja, o corpo de Cristo. Irmã, irmão, pode pegar pesado? Pode? João Batista testifica 2 vezes: eu vi o Espírito descer como pomba e permanecer sobre ele. Vou te fazer uma pergunta muito difícil de ser respondida, e não responda para mim, responda a sua consciência e Deus. A sua relação com Jesus, a sua relação de fé com Jesus, a experiência que você faz da sua comunhão com Jesus. Jesus na sua vida é alguém que você conhece, porque o Espírito Santo conduz você ao conhecimento de Jesus? O que você entende sobre Jesus é uma experiência de fé carimbada, testificada pelo poder do Divino Espírito Santo? João Batista está dando uma bronca nos que seguiam a ele, dizendo: vocês estão atrás de mim, ele passa à minha frente, não siga ele a partir de agora. Muitos pregadores, padres e pastores ficam tão empolgados com a multidão que os segue, que eles começam a fundar obra para eles, criar obra, associação, e aí é levantamento de dinheiro, porque ele tem que montar uma estrutura e fazer o povo depender dele. Se eu não for à missa e não ver o padre fulano, e o padre fulano não tocar em mim, não encostar em mim, não foi missa. Isso não é fé cristã, isso é superstição, quase a mesma coisa que macumba. Tá bom? Isso é quase bruxaria. Quando o pregador toma o lugar de Cristo, quando o pregador não te possibilita abrir-se ao Espírito Santo e, pelo Espírito Santo, chegar ao conhecimento sobre quem é Jesus, desconfie do pregador, vaza. Presta atenção num trem que você vai ler agora, o Salmo, a 2ª estrofe do Salmo. Tem muito pregador garantindo para você que o sucesso seu na fé depende da oferta que você vai dar para a igreja dele, e para as campanhas que ele faz, e para as obras que o pregador realiza. As casas de caridade, as campanhas, a evangelização, não sei o que. Aí ele garante, e os programas de rádio e de televisão, é todo mundo dando testemunho que depois que começou a dar dinheiro para o padre tal, para o pastor tal, a bênção veio. Preste atenção no Salmo 39, no versículo 7. 2ª estrofe, leia comigo. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Continua. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Epa.
Deus não pede de você sacrifício nem oblação. Deus não pede oferta nem vítima, nem holocausto por seus pecados. Para a bênção chegar a você, Deus pede somente uma coisa: que você deixe Ele abrir seus... O que está escrito lá? Ouvidos. Mas abriste-me, Senhor, meus ouvidos. mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Você às vezes acha mais fácil abrir o bolso para doar dinheiro para a igreja do que abrir o ouvido. Porque você abre o bolso, põe o dinheiro no envelope e faz seu pedido, e quer com a sua oferta mudar a opinião de Deus e provar para Deus que você merece ter as coisas do jeito que você quer. Se você abrir o ouvido, as coisas não vão ficar do jeito que você quer. Se você abrir o ouvido, talvez a primeira grande obra que você vai ter que experimentar na sua vida vai ser jogar fora o que você quer e pôr no seu coração o querer de Deus. É o processo mais difícil na fé, é renunciar ao que eu quero. Por isso Deus te pede hoje, não sacrifício, não oferta, nem vítima, nem holocausto. Não é o seu dinheiro. Para nós padres e para nós pregadores, ficou uma coisa criminosa. O apelo que nós temos com o bolso seu tem sido muito maior do que o apelo com o seu ouvido e com o seu coração. E você tem aceitado esse jogo diabólico e perverso, porque esse jogo causa um impacto em você e faz você, inclusive, ficar na igreja famoso e poderoso, dando testemunho que a sua oferta fez você alcançar o que você queria. Pois todas as vezes que um pregador prega o poder do seu bolso, e todas as vezes que você acredita no poder do seu bolso, o pregador e você estão blasfemando contra o sangue de Cristo. É grave. É grave, é grave. Estão entendendo o que eu estou falando, igreja? Certeza? Você não precisa concordar não, mas você precisa entender. Concordar é outra coisa. O Espírito Santo vai te fazer concordar lá na frente, mas entender você tem que entender. Irmã, irmão, a pregação do Evangelho virou um engano. A pregação do Evangelho deixou de ser o anúncio do poder do sangue que tira o pecado do mundo, para ser a pregação do poder do bolso, que agrada o pastor e faz o padre, o pastor, dizer uma rezinha poderosa que muda o coração de Deus. E não muda, porque muito antes que você fizesse oferta na igreja, que você fosse a Pé, a Trindade ou a Aparecida do Norte, muito antes que eu nascesse, o Senhor, antes que você nascesse, o Senhor te escolheu e ofereceu em sacrifício o sangue do Filho dele, o Cordeiro único e divino, para que você pudesse viver uma vida tomada e carregada da bênção e da unção, e experimentasse em sua vida o amor extraordinário que só Ele te ama desse tanto. Dê uma salva de palmas para Ele. Um grito de alegria. Irmã, irmão, presta atenção no negócio. Volta ao Evangelho comigo. Versículo 34, último versículo do Evangelho. João termina dizendo: firma todo mundo bem bonito. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Sabe que nós na igreja não vemos e não damos testemunho porque não deixamos Deus abrir o ouvido para que Ele mostre para a gente. E aí, nós não damos conta de transmitir a fé, sobretudo para as crianças, para os adolescentes e para os jovens, porque a gente fala das leis e das regras da igreja e da religião. A gente conduz as pessoas às leis e às regras: isso não pode ser pecado, isso não pode ser pecado, isso é pecado mortal, isso é pecado venial, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso não pode, assim não pode, tem que comungar desse jeito, e cada um aprende. Tem gente que faz uns cursos na igreja
de como deve receber a hóstia, e o padre, na hora de dar a Sagrada Comunhão, cada um acha que o que garante ele receber Jesus é o modo mais extravagante que ele inventou e que um pregador enfiou na cabeça dele, o modo de receber a hóstia. Ele acha mais interessante o jeito com que ele recebe do que o que ele recebe. Tadinho de nós. Nós colocamos tanto poder e tanta confiança na casca nossa, que a gente dispensa Cristo, dispensa o mistério de Cristo. O Papa Bento, nosso Papa emérito, ele dizia assim: dizer Cristo é mais do que dizer doutrina. Um pai e uma mãe não pode ficar dizendo doutrina para a criança, repetindo o que regra, o que pode, o que não pode, o que é proibido, o que não é proibido. Um pai e uma mãe têm que dizer o que João Batista disse: filha, filho, eu vi, eu dou testemunho, eu te conduzo àquele que eu vi, eu quero levar você a experimentar aquele que eu vi, aquele que eu recebi. Quando você, pai e mãe, quando o pregador, quando o catequista conduz a pessoa a Cristo como João Batista conduziu, e somos até capazes de cair fora e dizer: agora é com ele. Quando a gente conduz a Cristo, a compreensão da doutrina desabrocha tranquilamente. A pessoa diz: ah, porque ele me ama desse jeito, então eu não vou levar a vida daquele modo. É uma consequência, deriva da experiência de Cristo. Tem gente que vai ficando dentro da igreja, fazendo curso, escutando palestra, e hoje em dia com a internet, acessando os sites, e vai aprendendo as regras, e vai ficando rígido, e vai bloqueando e travando por causa das regras, pensando que as regras é que vão garantir experimentar Cristo. Não, o que garante experimentar Cristo é: abriste-me, Senhor, os ouvidos, escute Deus, escute a palavra de Deus, escute o Espírito Santo, escute Cristo, escute a palavra de Cristo e relacione-se com Cristo. Relacione-se, converse, conviva com Cristo. Cristo não é um livro, Cristo não é uma lei, Cristo não é uma regra, Ele é uma pessoa. Este é o Filho de Deus, eu vi e dou testemunho, que ofereceu sua vida como um cordeiro, para tirar os meus pecados e para tirar os pecados do mundo. Quando você experimenta Cristo como João Batista, ao invés de ir na igreja para dar um dízimo e dar a oferta, e fazer o pedido e conseguir as coisas do jeito que você quer, quando você conhece Cristo como João Batista conheceu, você perde a liberdade como João Batista perdeu e foi preso, e fica feliz por ser fiel a Jesus perdendo a liberdade. Quando você conhece Jesus como João Batista conheceu, as pessoas podem colocar sua cabeça em cima de um toco e meter a espada e cortar sua cabeça, que você fica feliz de perder a vida por causa de Cristo, porque Cristo é muito mais do que a vida, do que a morte. Cristo é mais que o pecado, que o inferno, que o demônio. Cristo é mais que tudo, Ele é tudo. Paulo diz assim: por causa dele eu perdi tudo, e considero tudo como esterco, o que se poderia traduzir de forma até mais violenta, como fezes. Tudo diante dele é esterco. Irmã, irmão, nós queremos as bênçãos, nós queremos a paz que Ele dá, mas nós não queremos dar-nos a Ele. Nós não abrimos o ouvido a Ele. Nós não deixamos Ele dizer em nossa mente, dizer um segredo. E sabe o que Cristo quer te dizer? Se você abrir o seu ouvido e escutar Cristo, sabe o que Ele vai te dizer? Eu não precisava dizer, porque Ele vai te dizer. Mas eu vou te dizer, porque a hora que você escutar a Ele, Ele vai só confirmar o que eu vou dizer, que Ele vai te dizer. Se você abrir o seu ouvido e escutar Cristo, Ele vai cochichar lá no íntimo do seu coração uma coisa: meu Pai é também seu Pai, meu Pai me ama,
meu Pai eterno também te ama. Meu Pai te ama tanto que eu e Ele fazemos essa oferta para que você experimente a graça de ser vencido em você o pecado. Isso é que Cristo vai te dizer. Quando eu digo em forma de brincadeira, que alguns pensam que é piada, eu digo em forma de brincadeira, mas não é brincadeira. Quando eu digo assim, gente, aqui o capeta não baixa. Se alguém começar a estribuchar, aqui a gente leva lá para fora, dá uma água logo, Sara. Aqui capeta não baixa. Não é porque eu sou poderoso com o microfone de fazer igual certos pregadores que gritam o capeta vaza, não. Aqui capeta não baixa, sabe por quê? Porque antes do capeta baixar, baixou o sangue de Cristo. O sangue de Cristo vence o demônio, vence o inferno, vence a morte, vence soberanias, potestades, dominações. O sangue de Cristo vence. Você pode ser a porcaria que for, você pode se considerar o lixo que for, chegue diante da cruz de Jesus, que o sangue dele vai tirar de você tudo que não presta, e você vai sair daqui de perto e reconhecer-se filha e filho amado, amada do divino Pai eterno. A Ele uma salva de palmas bem forte. É de ficar doido de alegria. Agora não, pregador, começa a dizer para você que você está com problema porque seu dízimo é pouco, sua oferta é pouca, porque o capeta baixou no você, tem um encosto, tem uma inveja, você passou numa esquina que tinha macumba e desgraçou a sua vida. O sangue de Cristo, você pode passar até dentro da galinha morta oferecida em macumba, que o sangue de Cristo não deixa encrenca e margaça nenhuma grudar em você. O sangue de Cristo é capaz de purificar você de tal forma que o oi gordo que olhar para você, o olho invejoso que olhar para você, vai olhar para você e vai sentir vontade de ter a paz que você tem. O sangue de Cristo vence o que nenhuma outra oferta é capaz de vencer. Nem holocausto, nem oblação, nem vítima, nem sacrifício, nem dízimo, nem oferta, nem voto, nem promessa. Está claro? Está claro de verdade? Então, hoje, você pode, daqui um pouco, o padre, depois do Pai Nosso, vai dizer a você, estenda a sua mão para Jesus e suplique. O padre vai quebrando o pão transformado em corpo de Cristo, em carne, e você vai dizendo e pedindo para o mundo a vitória de Cristo sobre o mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, dai-nos a paz. Depois o padre diz, felizes os convidados para a ceia do Senhor. E o padre faz exatamente o que João Batista fez depois de batizar Jesus. O padre diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a igreja vai bradar da forma mais bonita, dizendo o quê? Senhor, eu não sou digno de brada. Que entreis em mim, mas Senhor, eu não sou digno, brada, de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Se vocês falar xoxinho, frouxinho do jeito que estava falando, eu vou fazer feiura com vocês na hora. Tenha dó. Hoje é a hora que eu falar, felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você vai bradar com todas as fibras do seu corpo, dizer, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Serei salvo de tudo que eu preciso ser salvo, das tristezas, das angústias, dos pecados, das fragilidades, serei salvo. De vez em quando alguém
me pergunta, morrendo de medo, de eu não dar conta de explicar, e a pessoa considera uma pergunta muito séria. Alguém me aborda assim, na porta da igreja, ou marca para falar comigo: padre, eu tenho uma dúvida. O que é esse negócio de dizer, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra? Que palavra é essa? Eu abro um sorriso e falo: irmão, irmã, o que der na teia de Jesus falar, Ele fala e acontece a graça e a bênção. Qualquer palavra. O que Cristo disser acontece. A palavra dele é palavra que salva. O que ela falar vai acontecer. Hoje, quando você ver Jesus no seu corpo e no seu sangue, você vai dizer: Senhor, dizei uma só palavra e eu serei salvo. Está vendo que o Salmo falou: não pediste sacrifício, nem oferta, nem vítima, pediste apenas, abriste o meu ouvido para quê? Para escutar essa palavra que salva. Dizei uma só palavra e eu serei salvo. Irmão e irmã, retome a sua vida de fé hoje de uma maneira nova. Põe sua confiança no Senhor, confia nele e o mais ele fará, diz o salmista. Põe sua confiança no Senhor. O sangue dele tem a última palavra sobre tudo. Eu queria que você fizesse um exercício agora, sentado onde você está, que você se posicionasse numa postura bem confortável, descanse as mãos sobre o seu colo, põe a sua coluna reta, respire fundo, feche os olhos bem devagar, e se ponha diante de Jesus oferecendo a vida dele por você. Talvez você possa aguçar também a sua imaginação e até ouvir o barulho do sangue dele caindo do alto da cruz, pingando sobre as suas feridas, sobre os seus pecados, sobre as sujeiras que você sente que impedem você de ter paz, de ter alegria, de ter esperança, de ter consolação. Peça ao sangue do Cordeiro para tirar de você tudo aquilo que não deixa você experimentar a alegria e a consolação de ser amado por Deus. Deixe esse sangue de Jesus cair, derramar, lavar, purificar suas angústias, suas dores, suas aflições, seus medos, suas tristezas, aquelas coisas que você sente, nem sabe o que é, nem sabe porquê. O sangue dele pode lavar tudo e devolver a você a graça de ser também um cordeiro, uma cordeirinha cheia de paz, de vida e de consolação no Espírito Santo. Fale, converse com Jesus, com o Espírito Santo, com o Pai, mas também escute Deus, nas gotas de Jesus lavando você, escute Deus dizendo o quanto Ele te ama, o quanto Ele te quer bem, e o quanto as suas fraquezas não significam nada diante da grandeza do amor dEle. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, ó água viva, ó água pura,
água pura fecundar meu coração. Põe a mão no seu coração. Feche os olhos. Água viva, Incline a sua cabeça. água pura transformar meu coração. Diga comigo: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tirais o pecado do mundo. tende piedade de mim, Tende piedade de mim. tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tira o pecado da minha vida, Tira o pecado da minha vida. tira a força do mal em minha vida, Tira a força do mal em minha vida. tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, eu não sou digno eu não sou digno de que o Senhor entre em minha morada, que o Senhor entre em minha morada. mas diz Mas diz uma só palavra, uma só palavra, e eu serei salvo, e eu serei salvo. e eu terei a paz, E eu terei a paz. e eu terei a vida nova, E eu terei a vida nova. que nenhuma oferta, Que nenhuma oferta, nenhum dinheiro, nenhum dinheiro, nenhum bem no mundo comprará. nenhum bem no mundo comprará. Dá-me, Cordeiro de Deus, Dai-me, Cordeiro de Deus, a paz a paz, que só o seu sangue que só o seu sangue derramado na cruz derramado na cruz foi capaz de garantir. foi capaz de garantir. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, o seu sangue derramado o seu sangue derramado diz para cada um de nós: diz para cada um de nós: o mal foi vencido, o mal foi vencido, a morte foi vencida, a morte foi vencida, o poder e a potência do mal O poder e a potência foram derrotados foram pelo poder do seu sangue. pelo poder do seu sangue. Tudo isso unicamente Unicamente porque o Pai me ama, porque o Pai me ama. o Senhor O Jesus, Senhor Jesus, Filho amado, Filho amado, me ama. me ama. O Espírito Santo O Espírito Santo me ama. me ama. Deus te amou. Deus te amou. Deus amor. Deus amou. Eu quero Eu quero viver viver continuamente continuamente a alegria, a alegria, a consolação a consolação desse amor. desse amor. Vem, Vem, renova, renova, restaura, restaura, cura, cura, recria recria tudo que o pecado tudo que o pecado tirou de mim. tirou de mim. Dá-me a paz, Dai-me a paz, dá-me a paz, dai-me a paz, dai-nos a paz. dai-nos a paz. Fique de pé. Deixe o folheto no banco. Levante as suas mãos para o alto. Como talvez você nunca fez. Levante as suas mãos. E agradeça a Jesus. Porque Ele te ama. Porque Ele te amou e deu a vida por você. Não é a sua oferta que muda o coração de Deus. É o amor de Deus que muda você. Agradeça, louve, agradeça. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o mal não terá domínio sobre nós, sobre mim. Não vai ter a última palavra, o pecado, a morte, o inferno, o demônio, o mal não terá a última palavra, porque o seu sangue derramado na cruz foi a última palavra. O Senhor me ama. Amém. 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 Amém.